Olá pessoal, bem-vindos de volta, meu nome é Matheus Proença e hoje nós iniciamos mais um episódio dessa série Uma Vida de Relacionamento, 7º episódio. Nós estamos já chegando ao fim dessa série e já te convido, se você não ouviu os episódios anteriores, te convido a ouvi-los. Nós ficamos 4 episódios falando sobre a palavra de Deus e o papel da palavra, o envolvimento da palavra nessa vida de relacionamento. E agora, nesses últimos 3 episódios, nós estamos falando sobre oração. Porque oração é o próprio relacionamento, é uma prática de relacionamento. Então, se você não ouviu nenhum dos episódios anteriores ou algum deles, volta lá. Estão sendo episódios fantásticos, nós estamos sendo grandemente abençoados, edificados por essa série. O episódio de hoje chama Na Terra como no Céu. E para iniciar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em João capítulo 5. Nós já lemos essa passagem em outras vezes, mas eu gostaria de trazer novamente. João capítulo 5, versículo 19. Vai dizer assim: Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo isso verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. O primeiro ponto aqui é que tudo que Jesus fez, todos os milagres, as maravilhas, os sinais, Jesus não fazia como Deus. Jesus fazia como um homem. E um homem que tinha relacionamento pleno com Deus. Um homem que tinha uma comunhão plena com Deus. E ele está dizendo aqui, olha, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Tudo que Jesus fazia, antes ele parava e ouvia. Ele discernia o que o Pai estava fazendo. Tudo que as pessoas viam Jesus fazendo, falando, a forma que ele agia, tudo provinha de um lugar de relacionamento. De um posicionamento no Pai. Então, a partir do momento que ele discernia o que o Pai estava falando, ele falava. A partir do momento que ele discernia o que o Pai estava fazendo, ele fazia. E isso era um lugar de dependência. Ele fazia o que via o Pai fazendo. E aí Jesus está falando que o Pai contava, mostrava tudo o que ele estava fazendo. Ele fazia revelada toda a sua vontade. Por quê? Pois o Pai ama ao Filho. Já foi dito isso aqui uma vez. O Pai me mostra e te mostra tudo que ele deseja, toda a vontade dele, tudo que ele está fazendo, tudo que ele está pensando, todas as instruções, porque ele nos ama. Porque ele nos ama. E Jesus diz, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essa. A questão é que a intimidade, o relacionamento é o propósito principal da oração. A oração é o próprio relacionamento, é uma prática de relacionamento. É um estilo de vida de relacionamento. Só que no episódio de hoje nós vamos ver que a partir deste lugar de intimidade, a partir deste lugar de relacionamento, provém nossa autoridade. Provém a nossa comissão, o ID. Nós começamos a agir, a falar, a nos mover deste lugar de relacionamento. Nós começamos a fazer coisas, falar coisas no mundo material, baseado de um posicionamento interno nosso em Deus, de uma vida de relacionamento. É desse lugar de relacionamento, por exemplo, que nós olhamos algo que está na nossa frente, por exemplo, Marcos 11, 23, né? Onde Jesus está falando, olha, se tiver uma montanha na sua frente, você ordena que ela saia do caminho. É desse lugar de relacionamento que você olha para as montanhas, que você olha para aquilo que está na sua frente e ordena que seja removido. Lá em Marcos 11, versículo 22, Jesus vai dizer, tenham fé do tipo de Deus. E como é que eu aprendo a ter a fé do tipo de Deus e agir segundo essa fé? Em relacionamento. Lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem pelo se inclinar à voz de Deus, à palavra de Deus. E aí eu aprendo a agir como Deus age em relacionamento. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Portanto, lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Creiam que já é de vocês. E assim lhes sucederá. Perceba que é de um lugar de relacionamento, de saber o que o Pai está fazendo. Saber qual é o coração do Pai para aquela situação. Que eu olho para a situação. Que eu olho para as circunstâncias e falo, ordeno que elas mudem. Ordeno que elas sejam removidas. Ordeno que elas sejam modificadas. É a partir desse lugar de relacionamento.
E por que eu tenho plena certeza para dizer ao monte ele sair? Porque eu sei o que Deus disse. Eu sei qual é a vontade de Deus para aquela situação. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu creio que eu já tenho isso no Espírito, que eu já sou isso em Cristo Jesus. Então eu digo com convicção, com fé. Não duvido em meu coração. Porque eu estou em um lugar de relacionamento. Edward Bounds vai dizer que a oração é a fé tomando posse da sua herança. Oração é a fé tomando posse da sua herança. Em oração é a nossa fé se movendo e tomando posse de tudo aquilo que nós já somos em Cristo. Agora entenda que da mesma forma que a oração é esse lugar em Deus onde nós entramos num descanso, onde nós alinhamos o nosso coração, onde nós alinhamos a nossa perspectiva a respeito de algo e temos o nosso coração compartilhado com Ele, né? Nós vimos isso no primeiro episódio a respeito de oração, no episódio 5. Nós falamos sobre Filipenses 4, né? Sobre você trocar um lugar, um momento de ansiedade por um momento de oração. Da mesma forma, o momento de oração também é um momento onde Deus compartilha o coração dele com a gente. Então, em oração, o nosso coração é compartilhado com Deus e, como uma via de mão dupla, o coração de Deus é compartilhado conosco. Nós falamos e compartilhamos nosso coração com Ele e Ele fala e compartilha o coração dele conosco. Em comunhão, em relacionamento. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação, boa vontade, eudoqueu, a palavra eudoqueu. Esse é meu Filho amado, para quem eu estou inclinado favoravelmente, em quem eu estou pronto para. Agora, observa esse episódio, observa aqui o que está acontecendo. Jesus é batizado nas águas por João. E logo que ele sai das águas, o Espírito vem sobre ele. E então há uma voz no céu dizendo: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que Deus faz aqui, afirmando a filiação de Jesus, é algo que acontecia com os pais e filhos judeus na época. Quando o filho judeu atingia uma certa idade, a maioridade, o pai chegava com o filho em praça pública, na cidade, em praça pública, e apresentava o filho publicamente, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E qual era o sentido do pai apresentar o filho em praça pública? É dizer que, olha, este meu filho, quando você tratar as coisas com ele de família, os assuntos de família, você está tratando comigo. O meu filho administra os negócios de família agora. O que Deus está fazendo com Jesus é afirmando, dizendo: Esse é meu filho. O que vocês tratarem com ele, vocês estão tratando comigo. Aquilo que vocês tratarem com Cristo, com Jesus, vocês estão tratando com o Pai. Ele é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho boa vontade, para quem eu estou inclinado com favor. Então observa que em relacionamento, nós começamos a ter o coração de Deus compartilhado conosco. Nós somos filhos e administramos os negócios do Pai. Filhos administrando os negócios do Pai. Quando as pessoas tratam coisas conosco, é como se estivessem tratando coisas com o próprio Deus. Quando as pessoas nos encontram, elas devem ter um encontro com o próprio Deus. Elas devem encontrar ali Jesus. E Deus faz a sua vontade conhecida a nós. Nós lemos lá em João 5, versículo 20. Porque o Pai ama ao Filho, porque o Pai ama a mim e a você, que Ele mostra tudo o que Ele faz. O Pai me ama e te ama, e por isso Ele compartilha conosco tudo o que Ele está fazendo, os negócios
de família. Ele compartilha os seus desejos, ele compartilha o seu coração por amor, porque ele me ama e te ama. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Agora observe isso. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Como nós falamos no episódio passado, o Espírito Santo, ele nos revela toda a vontade de Deus. Ele sonda todas as coisas mais profundas de Deus, e faz conhecida. Ele faz com que nós entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Percebe isso? Percebe isso? Então, é normal, numa vida de relacionamento com Deus, você começar a ter os desejos que ele tem. Bill Johnson vai dizer que faz parte do DNA do filho, de um filho de Deus, ter fome pelo sobrenatural. Ter fome pelas coisas de Deus, pelo manifestar do reino de Deus. Está no DNA do filho. O filho, num relacionamento com o pai, começa a ter o coração de Deus, a pulsar o coração de Deus. E aqui em 1 Coríntios capítulo 2, nós vimos que o Espírito Santo ele vai sondar todas as coisas, fazer ela conhecida. Então nós vamos ter toda a vontade de Deus revelada. O que Deus pensa a respeito de uma situação, pensa a respeito daquelas circunstâncias, nos tem revelado. E a partir desse momento, então, nós começamos a agir a partir desse lugar de relacionamento. Fazendo o que, assim como João no capítulo 5, lá Jesus em João capítulo 5, fazer o que Deus quer fazer para aquela situação. O Watchman Nee, ele vai dizer que a vontade de Deus é como a água de um rio. E a oração, a nossa oração é como o canal. A oração é o escoadouro do céu. A vontade de Deus é como a água de um rio. E a nossa oração é como um canal por onde esse rio vai passar. A nossa oração é o escoadouro, é o derramar do céu. Então, a partir desse momento, nós conhecemos a vontade de Deus, ele faz a vontade dele sendo conhecida, o Espírito Santo nos revela essa vontade, e em oração nós escoamos a vontade de Deus, nós derramamos, manifestamos a vontade de Deus dos céus aqui na terra. Nós trazemos os céus aqui na terra. Perceba isso. Nós precisamos estar sensíveis, assim como Jesus tinha essa sensibilidade de falar: eu não faço nada sozinho. Tudo que eu faço é porque o Pai está fazendo. Nós precisamos estar sensíveis, parar e ouvir e ver o que o Pai está fazendo. Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B do versículo. Ele vai dizer assim: a oração de um justo. A oração daquele que é justificado em Cristo Jesus. Eu e você somos justos. Eu e você somos justificados em Cristo Jesus. E Tiago está dizendo: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A minha oração e a sua oração não são palavras vazias. Não devem ser palavras vazias. Não são. A minha oração e a sua oração feita de um lugar de justiça, de filiação, ela é poderosa e eficaz. Ela tem poder e ela tem eficácia. Na versão da Bíblia ampliada, do Tiago 5,16, versão da Bíblia ampliada, ele vai dizer assim: a oração fervorosa, sincera, constante, de um justo, coloca à disposição do homem um tremendo poder. Existe um poder. E quando o homem ora, ele coloca à disposição esse tremendo poder, que opera de forma dinâmica. A oração fervorosa de um justo coloca à disposição do homem um tremendo poder. Essa palavra poder é dunamis. É poder explosivo, que vem de dunomai, que é a habilidade do próprio Deus. Habilidade inerente. Ou seja, em oração nós somos habilitados pelo próprio Deus. Em oração há um tremendo poder, um poder explosivo disponível. Quando nós oramos, é como se nós estivéssemos acendendo uma dinamite. Quando nós oramos, nós estamos colocando à disposição o poder de Deus naquela situação.
Nós estamos escoando o poder de Deus para aquela situação. A nossa oração é poderosa e eficaz. Nós não devemos orar como se fosse a última coisa a fazer numa situação. Nós não devemos orar como se fosse um jogar da sorte. Nós não devemos orar achando que não vamos receber nada. Porque um coração que ora achando que nada vai receber, como ondas do mar, não vai receber nada. Agora, se você se posiciona nesse lugar de relacionamento, a sua oração é poderosa e eficaz. Ela coloca à sua disposição o poder do próprio Deus. Ela é habilitada, ela é capacitada pelo próprio Deus. A oração, ela afeta lugares, ela afeta pessoas, ela afeta situações. Quando eu e você oramos, ela está afetando sim a nossa vida. Como nós vimos nos primeiros episódios, ela sim afeta a nossa vida. Uma vida de relacionamento, uma vida de oração afeta a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Mas também afeta o que está fora de nós. Quando nós oramos, nós afetamos o lugar onde nós estamos. Nós afetamos o nosso ambiente de trabalho. Nós afetamos a nossa família. Nós afetamos ambientes, circunstâncias, situações. Coisas são afetadas pela oração. A oração é o poder de Deus disponível, é escoando dos céus o poder de Deus. É um derramar. Provérbios capítulo 10, versículo 11, ele diz que a boca do justo é manancial, é fonte de vida. Quando nós declaramos em oração algo, nós estamos como uma fonte trazendo vida para aquilo. Nós estamos declarando vida para aquilo. Nós pegamos a vontade de Deus, que foi revelada por meio do Espírito Santo a nós, por meio da palavra de Deus. Nós pegamos essa vontade, declaramos ela e trazemos vida. Uma fonte de vida. Quando nós chegamos, está chegando uma fonte de vida. Porque nós colocamos à disposição, em oração, o poder de Deus. Ele está disponível para nós e nós acessamos esse poder em oração. Muito pode a minha e a sua oração. Observa que em Isaías 58, o profeta Isaías, ele vai profetizar dizendo, versículo 12, Isaías 58, 12. Seu povo, povo de Deus, os que de ti procedem, observa só, reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Em outra versão ele vai dizer, restaurará os fundamentos de geração em geração. Observa só, que de um lugar de relacionamento com Deus, não é só a sua vida que é mudada, mas é a vida de gerações é mudada. De uma vida de relacionamento com Deus, você muda a história de gerações que vêm depois de você. Você restaura o alicerce de gerações. Nossa, Mateus, parece que as gerações anteriores, os meus pais, os meus avós, eles vieram de ruínas. Parece que eles viveram em alicerces destruídos. Viveram? Você enxerga ruínas na sua frente? Pois é, de um relacionamento com Deus, você reconstrói as velhas ruínas. Você restaura a alicerce das gerações. Pode ser que alguma coisa estava quebrada lá atrás, mas de uma vida de relacionamento com Deus, daqui para frente, fundamentos são restabelecidos para as próximas gerações. Você não muda só a sua vida, mas você muda a vida dos seus filhos, dos seus netos e todas as gerações que de ti procedem. Por que você procede de Deus? Aqueles que procedem de Deus faz com que aqueles que procedam de você tenham fundamentos restaurados. Às vezes, o seu pai, o seu avô viveu alguma coisa, viveu uma vida de ruínas, viveu uma vida difícil, passou vivendo uma vida escravo de crenças erradas. Às vezes, o seu avô, por algum motivo, ensinou o seu pai de forma errada algumas coisas, não teve uma criação boa, o seu pai sofreu demais. E aí então o seu pai vem, tem o mesmo ensinamento, a mesma criação com você. Só que você não é obrigado a passar isso para os seus filhos. De uma vida de relacionamento com Deus, tudo é restaurado. Estava falando isso ontem em casa.
de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, você discerne como ser um bom pai. O Espírito Santo ele não vai te ensinar somente algumas coisas na sua vida. Não, ele te conduz a toda a verdade. Não é algumas, é toda. O Espírito Santo ele te ensina a ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor avô do mundo, a melhor avó do mundo. O Espírito Santo te ensina a ser o melhor empregado, o melhor empregador. Ele te ensina a ser... Desculpa. Ele te ensina a ser o melhor filho do mundo. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. É a partir desse lugar de relacionamento que você restaura alicerces, fundamentos. Pode ser, mas fala, Mateus, eu não tenho capacidade para isso. Mas você não faz sozinho. Lembra que nós lemos aqui, o Espírito Santo está conduzindo, vamos voltar. Em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer, porque quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, observe. Quem te conhece da melhor forma? O seu espírito. Você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Tá? A sua alma, o seu intelecto, a sua mente, seus pensamentos, às vezes eles acham que sabem das coisas. Eles acham que sabem explicar o porquê você está vivendo alguma coisa. Mas quem te discerne de fato é o seu espírito, é quem você é. Agora, isso acontece da mesma forma com o Espírito Santo. O Espírito Santo sonda as coisas profundas de Deus. O Espírito Santo conhece Deus por completo. O seu espírito te conhece por completo. No mais íntimo. Então, o seu espírito te conhece por completo. O Espírito Santo conhece Deus por completo. Agora, quando você junta o seu espírito com o Espírito Santo, quando você permite o Espírito Santo te conduzir a toda a verdade no seu espírito, quando você permite caminhar, viver no espírito, sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele vai te trazer discernimento sobre o que está errado na sua vida. Às vezes você acha que para consertar alguma coisa no seu relacionamento com seus filhos, você tem que dar um videogame novo. Não. O Espírito Santo ele discerne, ele vai te instruir falando, olha, para que isso seja corrigido é necessário que aconteça isso, isso, isso. É necessário você dizer isso, isso, isso. E quebrar, às vezes, crenças erradas que foram ditas lá atrás. É um discernimento no espírito. Às vezes ele vai te dizer assim, olha, vai lá e abraça seu filho. Olha, vai lá, diz essa frase para ele. Às vezes a gente acha que a nossa vida vai ser corrigida quando acontecer tal coisa, quando você receber tal coisa, quando chegar tal notícia. Você acha. Mas quem sabe de fato como as coisas serão mudadas é o Espírito Santo. E ele te conduz a toda a verdade. Ele te conduz para que você reconstrua o que foi destruído. Para que você restaure alicerces antigos, fundamentos das gerações. Aqueles que provêm de você e de mim. Um filho que tem relacionamento vivo com o pai, aqueles que provêm de nós, terão uma vida totalmente diferente. Ele vai dizer assim, você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Em outra versão ele vai dizer de sociedades. Eu e você restauraremos sociedades. Eu e você repararemos muros. Por quê? Porque nós temos um relacionamento com Deus. Daniel capítulo 11, versículo 32, a parte B, vai dizer que o povo que experiencia Deus, o povo que tem familiaridade com Deus, torna-se forte e faz proezas. Porque eu e você somos fortes e fazemos proezas, porque nós temos um Deus que é forte e faz proezas. É de uma vida de relacionamento com um Deus que é forte e faz proezas que nós fazemos proezas e somos fortes. É de uma vida de relacionamento com Deus que Jesus fazia sinais, maravilhas, milagres. Não é porque Jesus era Deus. Jesus era homem, mas era um homem que tinha relacionamento pleno com Deus. E a partir de um relacionamento com Deus, ele fazia sinais, maravilhas e prodígios. É a partir de um lugar de relacionamento com Deus que eu e você fazemos sinais, maravilhas e prodígios. Chris Walton vai dizer, quem Deus é para nós, ele será por nosso intermédio. Quem Deus é para você? É pai, ele vai ser por seu intermédio. Você vai conseguir manifestar o Pai para as pessoas. Quem Deus é para você? O provedor? Você vai conseguir manifestar uma provisão divina para as pessoas. Quem é Deus para você? Sabedoria divina?
paz, você vai conseguir derramar paz para as pessoas. Você traz aquilo que você experiencia de Deus. Você experiencia de Deus, você se enche daquilo e derrama aquilo. Agora, se Deus for para você um carrasco, você vai manifestar o que para o outro? Se você acha que você não é aceito por Deus, se você aceita a mentira de que Deus não te ama, ou que Deus não te aceita porque você cometeu um pecado, ou fez isso ou aquilo, ou porque não ora o suficiente, ou isso e pá. Se você acha que Deus não te aceita, que você não é um filho amado em quem Ele tem prazer, o que você vai manifestar? Observa que, lembra lá no episódio passado, Paulo dizendo para Timóteo, guarde a boa consciência de quem Deus é para você, porque quem Ele é para você, você derrama para o outro. Nós somos testemunhas eficazes de Deus. Por que o episódio anterior foi sobre o amigo Espírito Santo? Porque hoje é a continuação disso. Nós somos testemunhas eficazes de Deus. Nós manifestamos Deus de forma efetiva a partir de uma vida de relacionamento e sendo revestidos pelo Espírito Santo. Nós vamos ver lá que em Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: mas receberão poder, dunamis, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão poder. Vocês serão cobertos com poder, com a habilidade de Deus, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí então, não antes, é a partir desse momento que vocês serão minhas testemunhas. Nós somos testemunhas eficazes de Deus. Nós manifestamos Jesus após sermos revestidos pelo Espírito Santo. Entenda uma coisa, que o Espírito Santo tem duas ações. Ele está em nós e sobre nós. Perceba que nós vimos no episódio passado, Jesus dizendo que ele estaria em nós. Eu vou, é para o bem de vocês que eu vou, para que o Pai envie o Espírito Santo. Ele está com vocês, mas ele estará em. Então o Espírito Santo está em nós. Nós vimos isso lá em João. E agora em Atos, capítulo 1, ele vai dizer que o Espírito Santo desce sobre. Então o Espírito Santo ele está em nós e sobre nós. O Espírito Santo está em nós, nós recebemos o Espírito Santo no batismo em Cristo. Então eu aceito a Jesus, eu me torno uma nova criatura, eu recebo a natureza de Deus, o Espírito Santo vive em mim. O Espírito Santo em mim é para o meu bem. Nós vimos isso no episódio passado, se você não assistiu, retorne. Meu amigo Espírito Santo, ele está em mim para o meu bem, para me ajudar, para me conduzir, o Consolador, exatamente igual a Cristo. Agora, ele está sobre mim, eu tenho um batismo do Espírito Santo, ele está me revestindo com poder para que eu haja para o outro, para que eu manifeste Cristo para o outro, para que eu derrame Deus para o outro, para que eu traga os céus para a terra. Ele está em mim para o meu bem, está sobre mim para o seu bem. A unção diz respeito a estar coberto. A unção do Espírito Santo é estar coberto pelo Espírito Santo. O que seria essa unção do Espírito Santo? Estar coberto com o Espírito Santo é ter a própria presença dele manifesta. Isso provém de relacionamento. Quanto mais nós desfrutamos de relacionamento, mais nós recebemos essa presença manifesta, mais nós conseguimos manifestar essa presença. Lembra que ele já está em nós. E aí nós conseguimos, a partir desse lugar de relacionamento, permitir que ele haja sobre nós. Damos liberdade para que ele haja sobre nós com poder. Manifestamos a presença dele. Isaías também vai dizer, no capítulo 10, versículo 27, que o jugo é despedaçado por causa da unção. O jugo é despedaçado por causa da unção. A unção do Espírito Santo despedaça todo o jugo. Todo peso. Existe algum peso? Às vezes não é na sua vida. É na vida da outra pessoa que está próxima de você. Você conhece alguém que está passando por alguma situação pesada. Ela está cativa na alma. Ela está cativa no espírito. Ela está cativa no corpo. Quando chega a unção do Espírito Santo, você carrega isso. O reino de Deus está em vós. Quando você chega, a unção que está sobre você despedaça o jugo. Quando você manifesta a presença de Deus, isso despedaça o jugo.
Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Observa, sobre. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me ungiu, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos. Que presos esses? Eram presos físicos? Não, presos espirituais. A recuperação das vistas aos cegos, ou seja, aqueles que tinham um corpo aprisionado. Traria a libertação do corpo. Vista aos cegos. Para libertar os oprimidos na alma. Em outras versões ele vai dizer, cuidar daqueles que estão de coração quebrantado, partido. Observa isso. E proclamar o ano da graça do Senhor. Agora, assim como o Espírito Santo estava sobre Jesus para isso, o Espírito Santo está sobre mim e sobre você para a mesma coisa. O Espírito Santo está sobre mim e sobre você, nos ungindo, nos capacitando, nos revestindo da habilidade de Deus para pregar as boas novas. Para quê? Para libertar os presos espiritualmente, para curar os enfermos do corpo, para libertar os cativos na alma. A unção do Espírito Santo, ele está sobre nós para trazer liberdade ao corpo, alma e espírito. Perceba aqui nessa passagem que o Espírito Santo ele se importa com o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Ele tem paz para o nosso corpo, para a nossa alma e nosso espírito. O Espírito Santo está sobre nós, a unção dele está sobre nós para que nós venhamos trazer paz para o corpo, alma e espírito. Manifestando, proclamando o ano da graça do Senhor. Nós convidamos o Espírito Santo para invadir aquela situação. Porque agora, de um lugar de relacionamento, nós começamos a enxergar como Deus enxerga. E nós queremos trazer a vontade de Deus para a terra. Nós queremos trazer a boa, agradável, perfeita vontade dele. Nós queremos manifestar o que o coração dele deseja. Nós convidamos a presença dele para se estabelecer ali. Em oração, nós derramamos isso. Nós somos um canal e pela oração nós trazemos isso à terra. Nós convidamos a presença do Espírito Santo para trazer transformação para lugares. Transformação para situações. E já chegando ao fim, eu gostaria de ler com você Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 52. Ele vai dizer assim, ele acrescentou, na paráfrase, na versão da mensagem, ele acrescentou, então vocês já devem ter notado que um aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja, que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado no momento em que precisa. Observa que de um lugar de relacionamento, Deus nos instrui, nós nos tornamos alunos bem instruídos no reino. Nós começamos a nos mover no reino de Deus de forma livre, com autoridade. Da onde que vem a nossa autoridade? Da onde que nós desempenhamos a nossa comissão? Da onde que nós respondemos ao ID de Jesus? De um lugar de relacionamento. Porque nós nos tornamos alunos bem instruídos no reino. Nós sabemos o que o rei pensa. Nós sabemos qual é a vontade do rei. Então nós estabelecemos o domínio dele. De um lugar de relacionamento. E um aluno bem instruído no reino é como o proprietário de uma loja. É como se tivesse à sua disposição. Lembra que nós lemos lá em Tiago que a oração do justo é como se tivesse à disposição o poder do alto, poder de Deus. É o proprietário de uma loja. Ele tem à disposição todas as coisas da loja. Então, em oração, eu tiro da prateleira o que eu necessito, ou o que a pessoa que está do meu lado necessita, e trago aquilo. Manifesto aquilo. Manifesto a presença de Deus naquela situação. Eu me aproprio daquilo que eu já tenho no Espírito. Eu me aproprio daquilo que Deus já disse. Eu me aproprio de qual é a vontade de Deus para aquela situação. Bounds vai dizer também, a fé sempre ora. A oração é a boca da fé. Então, se eu creio que essa é a vontade de Deus para aquela situação, se eu creio que é assim que Deus pensa, eu falo aquilo. Eu oro. A oração é a boca da fé.
É a fé dizendo, é a fé orando. É a partir de um lugar de relacionamento que eu tenho discernimento do que Deus está fazendo. E manifesto isso. E a partir desse lugar de relacionamento, eu não só tenho discernimento do que tem que ser feito, mas eu tenho poder. Eu tenho capacitação do alto. Eu tenho revestimento para fazer. Não é pela força do meu braço. É porque eu fui capacitado pelo Espírito Santo. Ele está sobre mim para. Então eu tenho um discernimento do que deve ser feito e uma capacitação para fazer. No lugar de relacionamento, duas coisas. Discernimento do que deve ser feito e capacitação para fazer. Muitas pessoas não têm nem discernimento nem a capacitação. Elas acham que não tem disponível nem discernimento nem capacitação. Elas acham que elas são, como Rick Renner fala, né? Crentes insignificantes que ficam se arrastando por aí tentando descobrir como sobreviver aos ataques do diabo. Sendo que de um lugar de relacionamento você tem discernimento do que deve ser feito. E não tem que ficar descobrindo como sobreviver. Não. Você tem discernimento do que deve ser feito para mudar. E não só discernimento, mas você tem capacitação, unção. O Espírito Santo está sobre você para fazer. Para manifestar o que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Amém. Perceba isso. Essa vida de relacionamento, ela é rica. Lá em João 15, Jesus vai dizer, olha, quando vocês estando em mim, ligados a mim de forma íntima e orgânica, vocês não imaginam a colheita que vocês têm. A colheita, a abundância que existe de uma vida de relacionamento. É um caminhar. Eu vou conhecendo o coração de Deus. Eu vou trazendo o meu coração para Ele. E ao mesmo tempo Ele vai trazendo o coração dele para mim. E não só a minha vida é mudada, mas também eu começo então a mudar situações. Mudar o que está ao meu redor. Que nem a gente leu lá em Isaías. Eu começo a ser aquele que repara muros. Não só os meus, mas os que estão ao meu redor. Eu começo a restaurar ruas e moradias. Eu começo a restaurar alicerces, fundamentos. Eu manifesto Deus aqui na terra. Era como Jesus. Lembrando, Jesus não era Deus fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Jesus era um homem que tinha um relacionamento profundo, íntimo e pleno com Deus. E Jesus estava dizendo, olha, eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço de um lugar de relacionamento. E o Pai me diz tudo isso porque Ele me ama. E é para admiração de vocês que Ele mostrará para vocês também obras maiores. E aí então Jesus fala, vai, ide, pregai o evangelho, libertai os cativos, curai os doentes. Por quê? Porque vocês estão em um lugar de relacionamento. E é desse lugar de relacionamento que vem autoridade, vem discernimento e vem capacitação do alto. No episódio passado eu disse para você, eu e você somos plenamente assistidos. Nós não estamos sozinhos. Nós somos plenamente assistidos. O Espírito Santo está em nós, nos trazendo discernimento. E hoje eu vou dizer para você, o Espírito Santo está sobre nós, nos capacitando para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Manifestar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus aqui na terra. Nós não temos que ficar olhando para uma situação e ficar esperando ela mudar. E ficar torcendo para ela mudar. Nós olhamos uma situação, nós olhamos qual é a vontade de Deus e manifestamos isso, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Ele está sobre nós. Ele nos capacitou, nos habilitou para manifestarmos o coração do Pai. Os filhos também tratam os assuntos de família. Amém. Gostaria que você baixasse sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse lugar de relacionamento. Novamente te agradecemos, Pai, porque é dele que nós temos não só um discernimento do que está acontecendo, um discernimento correto do que está acontecendo, do que deve ser feito, de como fazer, mas também nós somos capacitados pelo Senhor. Nós somos habilitados pelo Teu Santo Espírito que está sobre nós para fazermos. Para manifestarmos a Sua boa, agradável vontade, Pai. É de um lugar de relacionamento que temos autoridade. Existe uma autoridade em ser filhos.
Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos por isso e nós já declaramos que nós somos aqueles que reparam muros. Nós somos, Pai, aqueles que restauram fundamentos de gerações. Nós somos aqueles que restauram alicerces. As gerações que virão após nós serão marcadas por um relacionamento que nós temos hoje com o Senhor. As nossas vidas e as vidas daqueles que estão ao nosso redor, que virão após nós, serão marcados por um relacionamento que nós temos com o Senhor hoje. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Eu declaro a sua família sendo marcada por um relacionamento que você tem com Deus. Eu declaro os seus filhos sendo marcados pelo relacionamento que você, pai e mãe, tem com Deus. Eu declaro o ambiente de trabalho seu sendo marcado por um relacionamento que você tem com Deus. Quando você está naquele lugar, você está manifestando a presença de Deus. Ele está em você, ele está sobre você, para que você manifeste a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você discerne, Pai, o que o Senhor está fazendo hoje? Pai, o que o Senhor está fazendo aqui e agora nesse meu trabalho? O que o Senhor quer dizer para essa pessoa? O que o Senhor quer falar e quer fazer através de mim? Eu tenho um discernimento disso. E não só um discernimento, mas o Espírito Santo me habilita, me capacita hoje. Eu tenho ele por completo. Eu sou ungido, nós somos ungidos por completo pelo Espírito Santo. Nós temos poder do alto, dunamis, poder explosivo. Nós oramos, acendemos uma dinamite e vemos situações sendo mudadas. Amém? Sejam abençoados. Até o episódio da semana que vem.